E agora vamos falar de flores, das flores do outono, das flores do inverno, nesta terra santa que se chama Brasil. E mais uma vez nós estamos recebendo com muito carinho a paisagista No Figueiredo. Muito obrigada por ter deixado o nosso estúdio tão lindo. Obrigada, meu Deus, a gente entra aqui já, ó. Todo mundo já tem um dia melhor. Como as flores alegram a nossa vida, nossa, né? Demais, elas dão uma cor, um astral, né? Muda. Eu estava comentando com a Nu, vamos começar por aqui falando das azaleias, né? Existem muitas pelas ruas de São Paulo, pelas nossas praças também. Existe em todo o Brasil a azaleia? A azaleia vai bem. Eu acho que no Nordeste ela não vai tão bem, mas aqui no Sudeste para o Sul ela vai muito bem. Você vê que linda. A gente está tendo um calor cada vez mais, um verão cada vez mais rigoroso. E elas aguentam firmes. Elas aguentam poeira, elas aguentam sol, chuva, vento que muitas flores não gostam. Elas aguentam, ficam lá bonitinhas. Aqui nesse arranjo a gente tem umas umas azaleias simples e umas dobradas que tem mais folhas. Essas são as dobradas? Essas são as dobradas, olha que bonitas. E as cores também, né? Mais fúcsia, um rosa mais claro, branco, aquele tom meio tom de, como chama, meio coral. Meio coral, nossa, verdade, meio salmão, meio lindo, coral. Tá cheio de brotinho. Tá cheio de brotinho. Ainda vão florir mais. Essas a gente, quando compra assim em vasinho, a gente deixa em casa para curtir a flor, mas depois que ela floresce a gente precisa pôr no sol, senão ela não aguenta. Dentro de casa ela não aguenta, ela está habituada mesmo com a área externa, né? Ela gosta de sol pleno mesmo, não dá para deixar ela assim dentro de casa que ela morre. Falar um pouquinho das outras. Essas aqui que estão aqui na frente é o ciclame. Eu acho ela muito interessante, ela parece uma borboletinha voando, ela é meio ao contrário. Tem razão, flor, né? Eu acho ela tão bonitinha. Delicada linda, demais. Linda. Tem vários tons também, Tem vários tons. Essa é interessante, deixar ela em local ventilado com bastante iluminação. Bastante luz. Ela não gosta de vento, mas tem que ser um lugar ventilado. E aí depois, quando as flores morrem, a gente corta a hastezinha, né, da flor e deixa que aí vai adubando a cada 3 meses, assim, e depois ela floresce de novo. Ela floresce outra vez? Ela floresce de novo. Várias vezes ao ano, não? Não. Porque tem umas que só florescem uma vez, né? Essa é uma vez por ano. Ela gosta dessa época de outono e inverno. Então essa é ciclame que às vezes a gente ganha em vasinho e não sabe o nome, não é? Azaleia, ciclame. E no inverno a gente rega ela umas 3 vezes, cada 3 dias mais ou menos. Ela não gosta de água demais. Tem que dar uma certa regulada aí na água. Aquela velha história, a gente não pode afogar nem flor, nem planta, nenhuma. Não, elas não ficam muito felizes, né? E a variedade de orquídeas que nós temos, mas é uma coisa fantástica, não é? São maravilhosas. Olha esses vasos aqui no canto. Elas são muito lindas. Eu não consigo decidir qual é a mais linda. É difícil. É uma mais bonita que a outra. Elas são, as formas, as cores, são muito lindas. Esses vasos estão lindos também, mas elas ficam bonitas em qualquer pote, em qualquer vaso, em qualquer ambiente. Por si só elas já são lindas, né? Elas preenchem mesmo o espaço, encantam, é maravilhoso. Em cachos elas são. Então, essas estão... Essas são mais delicadas para se ter em casa? Essas para cultivar. Elas aguentam bem em casa, sim, Ione. Elas ficam... Lógico que a orquídea sempre tem que dar aquele cuidadinho, né? Depois que ela floriu, a gente tem que cortar a base, tem que estar sempre colocando adubo nelas e tal. Elas não gostam de sol direto, elas gostam de meia sombra, então tem que dar uma atençãozinha. Quanto tempo elas duram assim? Porque aí só tá com água, sem terra, né? Não, elas estão aí nesse arranjo, elas estão com um pouquinho de substrato, assim. Elas aguentam aí, eu acho que 1 mês e tanto, acho que quase 2 meses elas aguentam. Porque é bastante, né? Bastante tempo que elas duram. Duram bastante, sim. Lindas. E olha aqui, o vaso que estava na minha mesa, eu trouxe pra cá, porque Deus me livre, que a gente nem deve dizer assim, essas tulipas parecem artificiais. É mesmo. Nossa. De tão maravilhosas. Tão lindas. Olha as tonalidades, olha aqui. Que coisa mais rica, gente. Esse vaso dura quanto, assim? Um pouquinho d'água. Esse vaso deve durar 1 semana. A tulipa
Ela é muito, A aparência muito dela é sensível. firme, mas ela é delicada, Ela né? é delicada, ela é delicada. Esse é bom trocar a água todo dia e quando for trocar, cortar a hastezinha, a gente sempre corta enviesado, né? Corta um pouquinho, um centímetrozinho só, mas tá cuidando sempre. Mas ela não dura muito, não Olha tem aqui, jeito. olha aqui, olha aqui. Linda, E até queria falar um pouquinho, posso falar um pouquinho dela, do cultivo Pode, dela? por favor. Então, a tulipa, quando ela, depois que acaba as flores, né, ela é um bulbinho, como esse daqui. Olha, né? parece uma cebola. Parece uma cebola. Então a gente Olha o pega, bulbo. a gente corta, tem que cortar as flores e as folhas. É. Aí você tira o bulbo da terra com uma escovinha macia, né? Você dá uma limpadinha nele e tal. E aí você deixa ele num lugar arejado por uns 3 meses. Daí depois você planta num vasinho com terra úmida, põe esse vasinho num saquinho plástico e põe na geladeira por 6 meses. Ixi, olha aqui, é mesmo. É. Aí você tira da geladeira, deixa ele num lugar com bastante luminosidade uns 2 meses, sem o plástico. Depois você volta com ele com plástico para a geladeira mais 6 meses. Daí você tira pela segunda vez na geladeira. Como é trabalhoso. Trabalhoso. Ó. E aí, depois de uns 30, 50 dias, ela floresce. Porque a tulipa não é natural daqui, né? Ela precisa realmente de muito frio. Por isso que Então, tem que ter todo esse processo. Por isso todo esse processo. Então a gente engana a planta. Ela entra pra e ela sai achar da que geladeira várias vezes, né? Para ela achar que ela está no inverno rigoroso e tal. E aí você consegue que ela floresça, porque senão ela não Olha, dá. então, É só ela... por ter que passar por todo esse processo, até que não é uma flor cara, É. não é? Porque às Com vezes esses certeza. processos todos encarecem Claro. o produto, né? Dá um Olha trabalho. que graça, né? bulbo. Muito bom. Lindas, mas vale a pena Lindas, todo esse né? processo, viu? Pra gente ter tudo Vale. isso aqui. Daqui a pouquinho nós vamos falar da flor de maio. O mês de maio está próximo também. E como cultivar, como é que a gente deve proceder para o replantio, tá bom? Me dá uma licencinha, no... Tá joia, Eu claro. volto já, tá bom? Para falar de flores, mais flores. Viu que lindo? Vamos lá, eu já volto aqui com a Nô. Olha, aqui são as folhas da flor de maio, né? Isso. Que estão aí e elas florescem mesmo no mês de maio, fica tudo cheio, cheio, cheio. Cuidando adequadamente, elas duram anos, né? Anos. Essa minha já tem uns 3 anos. Tem uns 3 anos? Tá bem cheinha, né? Tá bem cheinha, tá bem bonita, assim. E tem a flor de outubro também, né? Você conhece? Não, de outubro. Parecida com a de é maio? parecida com a de maio e ela floresce em outubro. Tem vários tons também? Tem. Que tem vários um tons de rosa. Um meio alaranjado, um branco. De outubro eu não conheço. É muito bonita. Me diga uma coisa, aqui tem umas folhinhas, parecem estar secas, não sei. Isso deve ser retirado ou não? Não, essas elas Elas são têm uma mais coloração antigas. diferente. É que já é um galho Não, mais... Você não vê é que... para botar fora as veinhas, não, né? Não. Você vê que já é um galho mais antigo, que já saiu um monte, tá vendo? O que a gente pode fazer, essa Essa é flor... sua? Essa é minha. Bonita. Essa flor, ela se multiplica muito fácil. Então, é muito fácil o transplante dela. Como eu vou mostrar para você agora. E a gente pode fazer nessa época também, agora de março, é interessante, a poda de beliscão, que eles chamam. Poda de beliscão? Então, você puxa assim, É com a mão mesmo. Com a mão assim, mesmo. Por isso que chama beliscão. e aí você vai assim, que aí você estimula ela a brotar. Pega todas as pontinhas, Todas então? as pontinhas, exatamente, para depois ela florir. Você vai puxando, é bem divertido. Não, essa aqui é pequenininha, nova, não é? Essa é novinha. Não, essa não pode tirar. Não, essa não. Tira só as mais velhinhas. Muito bem, vamos montar lá o vasinho? então. Vamos. Então, primeiro, Então, replantio, né? Replantio. Primeiro, a gente põe a argila expandida. Argila expandida No fundo. no fundo do vaso para fazer a drenagem da planta. A gente põe a argila expandida. Aí de acordo com o tamanho do vaso, né? Exatamente. A gente põe sempre o fundinho do vaso. Depois a gente põe a manta de bidim. A gente põe a manta de bidim por mantinha. cima. O que a mantinha de bidim faz? Ela ajuda que a terra não saia pelo fundo do vaso. E também que as raízes não saiam por baixo do vaso, né? Isso que é interessante. Então a proporção é a seguinte. São 6 medidas de areia
Peguei um potinho. Você usou um potinho legal, ó, que normalmente a gente tem em casa, né? Para usar como potinho, medida. Tem que usar a mesma coisa, pode ser um copinho, aí depende do tamanho do vaso que você vai fazer. 3, 4, 5, 6. Então são 6 de areia. Aí a gente pega uma medida de humus de minhoca. Mistura aqui. E 3 de terra. Ô, Nu, me diz uma Oi. coisa, esse humus de minhoca faz nascer minhoca? Olha, essa Andaram aqui, aparecendo umas minhoconas no terraço lá de casa. esse aqui é a hora que eu tava tirando do vaso. Eu acho hoje que foi pra disso, que a preparar. terra estava tão bem adubada, As minhocas adoram. A minhoca que é elas assim, começaram a desfilar pelo terraço, sabe? às Sair vezes elas saem andando. Aqui, olha, eu acho que tem uma. cada minhocão. Olha eu mandando aqui, cadê ela? Eu tava vendo o rabo dela, ela se escondeu. Cadê a minhoca? Ela pega na mão, você vê que ela não É. usa luvinha não, ela pega direto. Achou a minhoca aí? Eu não achei aqui. Já já ela aparece. Mas a hora que eu tava pondo, tirando do saquinho, eu vi umas 3 ou 4 minhocas Então foi aqui. isso. Eu disse, mas de onde Eu elas falei, estão "Nossa." vindo? Não, não é minhoca aqui. Acho que essa aqui é mortinha, coitada. Ah, não, ela tá viva, tá se mexendo. Não, mas é um grande barato. A minhoca, ela faz super bem pra terra, porque ela É uma deixa beleza. a terra super arejada. E as fezes dela, né, são super boas também, porque ela vai, conforme ela vai comendo a terra, ela vai purificando, vai trazendo nutrientes para a terra. Beleza. É muito legal. Então, quando tem minhoca, você pode ficar feliz que a terra tá boa. A terra tá boa A terra que tá só. boa. Uma vez uma cliente me ligou desesperada, ai, tem um bicho na minha casa. Aí eu fui lá correndo ver o que era. Era uma minhoca. Aí eu falei, ai, que bom que tem minhoca. Ela ficou me olhando. Assim, claro, é sinal que a terra que a gente pôs tá boa. Essa nunca foi para uma chácara, um sítio, muito menos uma fazenda. Não, acho que ela nunca sai. Então a gente quem é muito mistura de bem, cidade grande, dos grandes centros urbanos. fica Nossa, desesperado. que vergonha, Nossa, né? Nem minhoca conhece. Minhoca, gente, pelo amor de Deus, minhoca é ótimo. Não faz nada, ela só faz bem pra Faz gente. nada. Então a gente põe aqui. Agora vamos pegar aqui um brotinho. A gente faz igual a poda de beliscão, só que a gente pega um pedaço um pouco maior. Maior agora. É. Opa, isso não tá vindo. Vamos usar Saiu aqui a direito? minha- Saiu. Aí a gente faz um furinho. Opa, aqui veio uma pedrinha. Equipamento muito lindo. Que a gente nunca Ué, empurra útil. com... Útil, O é? importante é ser Que a gente não útil. pode empurrar com a planta É. para não quebrar a planta, né? E aí, a gente então... Menina, então daquele vaso dá para Você pode replantar fazer, inúmeros nossa, outros. inúmeros outros. Porque é que ela tá bem cheia. Dá pra você fazer várias mudinhas. Tá meio caidinha. Aí você faz. Vou deixar essa aqui, acho que tá com pouca terra. Depois você... Opa, foi demais. Tem que Depois deixar bem você- cheinho, né? Tem que deixar bem cheinho, pra ela ficar bem... Eu vou aqui Firmezinha recapitular, se vocês aqui. quiserem anotar em casa. Então a Nu usou a argila expandida para forrar o fundo do vasinho. Isso. Depois, A mantinha. A mantinha de bidim. Depois foi a areia. A gente Areia. pôs 6 medidas de areia, 3 medidas de terra e uma de humus de minhoca. E aí depois que a gente plantou, aí a gente rega. A gente vem aqui e dá um pouquinho de água para ela, Só um pouquinho, né? dá um pouquinho de aguinha para ela. É Na só esse grande- tostão aí. Oi? Não, Só é esse um pouquinho tostão. mais, é que eu não quero que molhe demais aqui, fazer uma meleira, Não tem né? problema. Não tem problema. Então, vamos molhar um pouquinho mais. Pronto. Pronto. Aí ela fica mais felizinha aqui. É.
E aí o que a gente pode fazer também, Ione, que é legal, nas outras plantas, essa é uma época interessante do outono, da gente estar olhando, porque as plantas sofreram um pouquinho no verão, né? De muito calor e tal. Então é uma época para a gente cuidar, tirar as folhas secas. Eu ainda volto com você antes da gente concluir aqui a pauta de hoje, tá bom? Tá bom, só um instantinho para levar mais ainda orientação a você de casa sobre os cuidados com as flores durante o outono e também durante o inverno. Porque agora, vamos lá então. Ok. Os cuidados então nessa época do ano. Isso. Hoje nós vamos falar de adubo foliar. Então, adubo foliar é interessante porque você não precisa... Que bonito, dá para pôr para cá um pouquinho. Ele é azul assim, olha que lindo. Tom de azul. Ai. Adubo foliar. Adubo foliar. Então a gente... Opa, meu Deus. Vamos abrir aqui. A gente faz, a cada litro de água, são 3 gramas desse adubo. Para cada litro de água, 3 gramas do adubo foliar. Isso. Aqui eu tenho, já está na medidinha, é bem pouquinho. É uma colherinha de café. Então você mistura bem. Então você põe aqui. Fica azul clarinho. Um azul clarinho. Aí você põe na bombinha. É vitamina para elas, né? Isso é vitamina. É muito interessante a gente colocar assim o adubo foliar, porque às vezes na terra a gente coloca humus de minhoca, coloca torta de mamona, aquelas coisas todas, mas às vezes não chega, né? São Paulo é meio complicado, então o adubo foliar já vai direto na folha com o que ela precisa. A ação é direta, né? A ação é direta, então é muito legal. Aí a gente põe assim, dá uma bombeadinha. E aí a gente borrifa a planta. E aí ela fica... Todas elas? Todas elas. As folhas? Pode borrifar todas. As folhas e flores? Mais as folhas, mais as folhas, mais as folhas. É que aqui de longe fica meio difícil, acaba indo tudo, né? Não, mas legal. E, nossa, e como rende isso aqui? Rende pra caramba. Eu faço um desse, eu consigo regar todas as plantas de dentro de casa. Rende muito econômico, nossa. Porque você compra um potão e dura, e não é caro. Esse adubo custa uns R$16, por aí. É bem legal. Barato pela durabilidade, enquanto você faz render aí, não é? Bom, então essa é a época certa para você cuidar adequadamente das suas flores. E é claro, com aquela dose sempre de dedicação e muito carinho que elas merecem, muito carinho, né? que elas merecem. Vamos aqui agradecer pelas plantas, a 1000 Plantas. O telefone é 3836-3943. 3836-3943. E o site da nossa mestra aqui, www.parceriaverde.com.br. parceriaverde.com.br. Eu quero que essa parceria nossa continue por muito tempo, viu, Nô Figueiredo? Eu também, Ione. Adoro quando você vem, aqui. Tá? Eu adoro estar aqui. Um beijo. Sempre. Obrigada e parabéns. Obrigada. Linda que ela tem, né? Linda. Essas daqui vão ficar no vasinho. Não sei se elas vão durar até amanhã, porque aqui também, né? Tem ponto do estúdio que é quente, tem ponto que é frio. É luz artificial, então já viu. Mas vamos seguindo, 11h30.